boa tarde a todos. Bem-vindos a este debate promovido pelo Canal Central e pelo Diário de Aveiro sobre as eleições autárquicas de dia 1 de outubro. Connosco temos os candidatos à Câmara de Aveiro, Nelson Peralta, Ribal Esteves, Jorge Moraes, Miguel Viegas e Manuel Oliveira de Sousa. Tendo em conta o sorteio que foi previamente efetuado, iremos dar 5 minutos, mais coisa menos coisa, a cada um dos candidatos para fazerem, digamos assim, a sua introdução inicial. Miguel Viegas foi o sorteado para iniciar este debate. Faça favor. Ora, boa tarde a todos, aos ouvintes, aos restantes candidatos. Muito obrigado ao Canal Central por esta oportunidade que temos de debater a vida, os projetos, as ideias, as propostas para o Concelho de Aveiro. Nós estamos já na reta final de campanha, é possível fazer já um balanço, é possível consolidar até inclusivamente algumas ideias e propostas que temos vindo a fazer e que depois são confrontadas no terreno com o diálogo que temos tido com centenas, se não milhares de pessoas na rua, nas empresas, nos cafés e, no fundo, consolida-se uma ideia de uma população profundamente desiludida com este mandato. Uma população desiludida, uma população que se sente enganada por um conjunto de promessas que foram realizadas há 4 anos e que não foram cumpridas. Pior, para além de não cumprir com as promessas que foram feitas e depois não cumpridas ao longo desses 4 anos, houve este encargo monumental de impostos que incidiu sobre a população já penalizada pelo programa da Troika, pela austeridade da União Europeia e agora, nesses 4 anos, uma dupla penalização com um brutal aumento de impostos desta Câmara que justamente tinha prometido, precisamente na campanha eleitoral de há 4 anos, que não ia aumentar o IMI. A questão dos transportes públicos foi outra também peça fundamental deste Executivo Municipal, que está na raiz também de um descontentamento muito grande. E, para além disso, há uma questão que é para nós premente, que é uma assimetria que é gritante entre a cidade e as freguesias limítrofes. Nós temos percorrido todas as freguesias, as mais longínquas, e o que vemos? Populações que se sentem abandonadas, porque não houve investimento. Tudo, o pouco que foi feito centrou-se na cidade de Aveiro e quando vamos, não estou a falar até nas freguesias limites, basta ir a São Bernardo, olhando para a chamada de estrada de São Bernardo e nós vemos uma rede viária que necessita de qualificação, que está abandonada, nós vemos falta de equipamentos, nós vemos falta de áreas verdes e, portanto, aquilo que está à vista de todos é um concelho profundamente assimétrico. E, portanto, a nossa proposta, continua no fundamental a reivindicar uma mais justa repartição das políticas e dos investimentos para a totalidade das freguesias, com uma repartição mais justa do investimento, com políticas de mobilidade que permitem às populações que elas não se sintem abandonadas, e isso é evidente que ao privatizar os transportes públicos isto não ajudou nada e, portanto, daí a nossa proposta ser muito ancorada também na necessidade de recolocar o transporte público na esfera municipal para que a Câmara tenha esta ferramenta fundamental de coesão territorial que permita que não haja cidadãos de primeira e cidadãos de segunda. Estou-me a referir não só à rede de autocarros, mas também à ligação para São Jacinto, que é também um aspecto fundamental. Nós temos estado bastante em São Jacinto e é de facto uma questão fundamental. E a questão do alívio fiscal. Eu diria que são essas duas grandes bandeiras que temos. O alívio fiscal, que tem que ser inserido numa batalha mais vasta, porque nós estamos a falar aqui de políticas nacionais e, desse ponto de vista, nós, temos vindo a encetar um caminho desde outubro de 2015 que permitiu reverter grande parte das políticas que foram impostas pela Troika e, portanto, temos que prosseguir este caminho no sentido de introduzir mais justiça fiscal e que, ao nível do IMI, seja possível um alívio fiscal que é absolutamente fundamental, legítimo, justo para os cidadãos de Aveiro. E depois, ao nível do Concelho, nós temos propostas para a cidade,
no sentido de melhor repartir o espaço público. Nós queremos menos carros e uma cidade mais atrativa para os peões, para as bicicletas. Isso implica políticas de transportes públicos, implica políticas de promoção de aberturas do centro, da periferia para o centro, de entradas da cidade. Nós queremos, por exemplo, promover a entrada da cidade através da Praça Marquês de Pombal, que é, enfim, que permitiria, no fundo, diluir o acesso e permitir que menos carros cheguem ao centro da cidade e, ao mesmo tempo, despoluir e tornar a cidade mais atrativa, mas queremos também, ao nível da periferia, ao nível das outras freguesias, promover também um investimento que não será, enfim, nós não queremos prometer nem entrar nessa corrida do botão, porque sabemos que as condições são bastante restritivas, mas, na medida do possível, procurar, no fundo, olhar um pouco para as freguesias e requalificar a rede viária e construir alguns equipamentos que são absolutamente fundamentais, mas eu creio que no decurso do debate poderemos entrar mais no detalhe das nossas propostas. Muito obrigado. Rival Esteves. Muito boa tarde a todos, boa tarde ao nosso moderador, aos colegas candidatos, aos nossos telespectadores do Canal Central, aos leitores do Diário de Aveiro. Muito gosto em estarmos aqui a trocar ideias sobre esta matéria tão importante da decisão que temos para tomar no próximo dia 1 de outubro. É verdade, há nota de que, enfim, eu sou recandidato, Presidente da Câmara em exercício, e nós fazemos um balanço muito positivo do mandato que estamos a terminar. Foi preciso reformar, em termos orgânicos e financeiros, uma Câmara profundamente desorganizada e endividada. Foi preciso dar credibilidade à Câmara, pô-la a pagar as suas contas em dia, como estamos a fazer desde o início de 2015. Foi preciso pagar a nossa dívida. Pagámos 1/3 da nossa dívida de 150 milhões de euros com o exercício da gestão da receita e da despesa, e estamos a pagar os 2/3 restantes com o tal empréstimo que contratámos do Fundo de Apoio Municipal, obrigados por lei, e muito bem, porque é o instrumento que o país tem ao nosso dispor, da Câmara de Aveiro e das outras 22 câmaras que têm um problema grave, idêntico ao nosso, para que nós possamos, de forma sustentável, pagarmos a quem devemos, capacitar a Câmara em termos financeiros, colocarmos a Câmara a cumprir a lei que tem como limite do desequilíbrio entre a dívida total e a receita, o tal rácio de 1,5. Nós estávamos em quase 4, 3,6 quando chegámos à Câmara Municipal em outubro de 2013. Neste momento estamos em 2,7 e é um caminho que temos que prosseguir, de acordo com o programa que temos aprovado, embora temos que, ao mesmo tempo, e foi aquilo que fizemos neste mandato e que seguramente faremos muito mais no próximo mandato, para colocar a Câmara a prestar serviço aos cidadãos com qualidade, fazer investimentos das pequenas obras de manutenção às obras de maior vulto, tirando proveito, nomeadamente, dos fundos comunitários do Portugal 2020, e, portanto, essa foi uma ocorrência objetiva deste mandato, e esta é a Câmara que hoje está capacitada para, no nosso próximo mandato, podermos, obviamente, fazer mais, com melhor condição, em termos de qualidade. Por outro lado, ao nível das políticas onde a Câmara estava ausente, a educação, a ação social, o ambiente, a qualificação urbana e rodoviária, foram de facto feitos grandes investimentos que têm de ser prosseguidos. Relembro que a nossa rede viária necessitava de um investimento de 15 milhões de euros, tínhamos 500 estradas em situação de necessidade de qualificação, umas mais, outras menos. Neste mandato investimos 4 milhões de euros a qualificar estradas, qualificámos 100, mas obviamente esse é um trabalho que tem que ser prosseguido numa lógica equilibrada entre as várias tipologias de investimento que temos para fazer. Por outro lado, conquistámos um pacote de fundos comunitários muito interessante, são 40 milhões de euros de fundos comunitários que negociámos e contratámos com as várias autoridades de gestão dos fundos comunitários, para a educação, para a saúde, para a qualificação urbana, para o baixo voga lagunar, para realizar investimentos que estão em projeto, alguns deles já em obra, outros em concurso, que obviamente marcam aquilo que é a dinâmica de qualificação do nosso município, tirando proveito do principal alimentador do investimento que temos à nossa disposição, que são os fundos comunitários do Portugal 2020. Portanto, a esse nível foi feito um bom trabalho. Obviamente que o quadro comunitário começou, como é normal em Portugal, com 2 anos de atraso, e, portanto, os investimentos estão nesta fase, embora já com obras
muito visíveis, como a qualificação da Escola João Afonso de Aveiro ou da secundária Jaime Magalhães Lima em Esgueira, portanto, operações de grande dimensão que estão já em plena execução depois de 3 anos de negociação, contratação de financiamento, concurso de projeto, concurso de obra, portanto, aquilo que, obviamente, é necessário fazer para chegarmos a este ponto. E temos um município liderante. Aveiro hoje é liderante politicamente da sua região, da região de Aveiro a que pertencemos, e tem uma posição liderante em termos nacionais, nomeadamente na Associação Nacional de Municípios Portugueses. Portanto, conquistámos também uma posição política importante e isso é útil a vários níveis, como temos todos consciência. Obviamente que é preciso andar para a frente e o nosso programa é muito objetivo naquilo que é a nossa aposta em desagravar o quadro de taxas e de impostos que temos aos nossos cidadãos, primeiramente o IMI, queremos baixá-lo para 0,4, é preciso que a lei nos permita, porque ela atualmente só nos permite chegar ao 0,45, que é onde estamos atualmente, e noutras matérias tão importantes quanto são a dos transportes, para melhorarmos a nossa concessão e para aumentarmos a nossa oferta com os transportes a pedido, que é uma das propostas que temos em cima da mesa, e outras áreas que seguramente vamos abordar neste debate, que marcam bem esta aposta em continuar a mudança, que é o nosso slogan. Houve um trabalho importante, fundamental, que tem que ser continuado para que esta mudança se desenvolva e se consolide. Obrigado, Nelson Peralta. Bem, antes de mais, boa tarde a todos e também boa tarde a todos que nos estão a ver lá em casa. Agradecer o convite, agradecer o debate. Consideramos que o formato de debate é de facto o essencial para se apresentar as ideias de cada candidatura. A pergunta inicial é sobre a apresentação da candidatura e, antes de mais, tenho então que apresentar aquilo que são os candidatos do Bloco de Esquerda. São homens e mulheres de Aveiro, que no dia-a-dia sabem as dificuldades que se passam em Aveiro, porque as sentem também, e que, ao longo dos últimos 4 anos, têm partilhado o caminho connosco. Cerca de metade dos candidatos são militantes do Bloco de Esquerda, outra metade são independentes que partilharam várias lutas connosco, desde logo a luta e o protesto contra a Troika, mas também questões locais centralizadas e bastante concretas em Aveiro, como a questão dos transportes públicos e lutar para que os transportes públicos voltem para a esfera pública e haja uma maior oferta de transportes públicos em Aveiro. Também contra os impostos municipais, contra a precariedade que existe na Câmara Municipal e, de um ponto de vista geral, em todo o município. Ativistas estiveram envolvidos no protesto e na exigência da construção de um canil municipal. Em suma, os principais lutas, os principais protestos, as principais propostas daquilo que é a esfera social em Aveiro, e não só, é aí que este caminho que nós trilhamos ao longo dos últimos anos, foi aí que nós encontramos os parceiros para esta caminhada. Pronto, esta é uma candidatura que transborda em muito aquilo que são os limites do Bloco. É uma candidatura do Bloco, certamente, mas que tem e vai muito além, porque tem candidatos muito mais alargados. E é por isso que temos uma expectativa bastante grande para estas eleições, de podermos eleger em todas as freguesias, reforçar a votação para a Assembleia Municipal, eleger pela primeira vez para a Câmara Municipal, porque sabemos que isto são pessoas que estão enraizadas em Aveiro, que têm uma amplitude muito grande naquilo que são as suas lutas, naquilo que é a sua vida, naquilo que é as suas dificuldades do dia-a-dia, que é gente como todas as pessoas que vão votar. E esta é uma diferença imensa em relação a outras candidaturas. Outra grande diferença em relação a outras candidaturas é que a candidatura do Bloco faz uma campanha generosa. São os ativistas e os candidatos que fazem a campanha dia-a-dia, que vão colar cartazes. Eu ontem à noite fui colar com outros candidatos. Somos nós que fazemos toda a campanha, não recorremos a agências de comunicação, muito menos recorremos àquilo que está em voga agora, que é o porco no espeto. É uma campanha feita de ideias, feita pelos candidatos, feita de forma generosa e solidária, porque é assim que nós somos. Somos um partido e uma candidatura aberta, que vive lado a lado com as pessoas e que não vai lá apenas quando é no momento das eleições, não vai lá apenas dar a febre assada, não vai lá apenas fingir que esteve sempre lá. Não, nós somos aquilo que sempre fomos nos últimos anos. Estivemos no centro das lutas sociais em Aveiro. E é por isso que aquilo que é o corpo de ideias e propostas desta candidatura vai ao encontro daquilo que são as preocupações da maioria da sociedade aveirense. Desde logo, baixar os impostos em Aveiro. É essencial baixar os impostos em Aveiro.
os impostos estão no máximo, a população é esmifrada, é uma imensa desigualdade social, uma imensa injustiça para quem já foi esmifrado pela Troika, e é preciso virar esta página para uma página nova, deixar o tempo da austeridade, o tempo velho dos partidos da Troika lá para trás e iniciarmos um novo caminho. Mas também trazer os transportes públicos de volta para o município, para a sua esfera de ação, e aumentar a oferta. A concessão foi um erro, prejudicou as pessoas e é evidente que queremos trazer os transportes de volta. Mas também queremos ir a muitas outras áreas, nomeadamente a questão da ação social, foi completamente descurada por este Executivo e que nós consideramos que é essencial, nomeadamente na sua vertente de habitação social. Mas também naquilo que é o direito à habitação, o direito a todas as pessoas, homens e mulheres, novos e velhos em Aveiro, a, com facilidade, encontrarem uma casa onde possam habitar. E julgo que isso é essencial, e também as políticas de especulação imobiliária que este Executivo tem promovido têm dificultado esse acesso. E também partilhamos uma ideia de Aveiro diferente daquela que tem sido aplicada. Não queremos uma Aveiro construída apenas para os automóveis, apenas para a nova construção, apenas para o betão. Não, queremos uma Aveiro solidária e que seja aberta a modos suaves de mobilidade, com transportes públicos, em que as pessoas possam deslocar livremente. Não queremos mais um parque de estacionamento no centro da cidade, nomeadamente no Recio, e julgo que estas são as preocupações centrais da candidatura. Porque, como disse, a candidatura vai muito para além das fronteiras do Bloco de Esquerda. Tem os ativistas que no dia-a-dia fizeram as lutas sociais centrais em Aveiro. São pessoas, homens e mulheres, no caso até mais mulheres, que sabem as dificuldades que os aveirenses praticam e sofrem no dia-a-dia e que refletem também sobre as necessidades e aquilo que é o futuro para Aveiro. E isso julgo que é uma imensa diferença para outras candidaturas. Esta abertura, esta capacidade de estar no centro das lutas, esta capacidade de proposta e fazer campanha pela positiva. Muito obrigado. Manuel Oliveira Sousa, faça favor. Obrigado a todos. Boa tarde aos concorrentes à Câmara, boa tarde ao Canal Central, que é no jogo, e boa tarde ao Diário de Aveiro por esta oportunidade. Nesta primeira abordagem, gostaria de sublinhar algumas ideias muito telegraficamente e desenvolver aquilo que são as nossas propostas. A primeira é que o Partido Socialista iniciou um processo de abertura à sociedade há bem pouco tempo, quando foram as eleições primárias, as primárias ditas assim, para a escolha do seu líder, a proposta dos seus líderes. E esse momento para nós foi marcante para Aveiro, porque o grau de participação suscitou aquilo que há muito se anda a pedir, os cidadãos pedem, em termos políticos. É que os partidos se abram e se abram à sociedade para que tenham voz, tenham vez, possam participar em tudo aquilo que é da sua responsabilidade, em primeiro lugar, mas também do seu direito de estar a cuidar da casa comum. Portanto, esse primeiro momento, esse momento para nós, foi bastante inspirador para que nesta campanha, que já podemos ir fazendo algum balanço, pudéssemos ir ao encontro das pessoas. E encetámos um caminho interessantíssimo de diálogo permanente, de pensar a cidade no seu conjunto, pensar globalmente a cidade e o município, e depois, com as nossas equipas de juntas de freguesia, ir pensar localmente, como agir localmente. Isto levantou-nos as ideias que proponho a seguir como abertura neste nosso debate. A primeira, desde logo, é que as pessoas pediram-nos uma coisa: mudem de política, mas mudem mesmo. Mudem mesmo. Não queremos uma mudança mais do mesmo. Queremos mesmo mudar. E mudar porque vêm agora os outros exemplos daquilo que é o diagnóstico da realidade, daquilo que se encontra no nosso município. E a primeira é que não podemos ser nós a pagar a dívida, porque quem paga a dívida são os aveirenses. Quem está a pagar são os aveirenses. Somos todos nós. Todos os que descontamos, todos os que trabalhamos, somos nós que estamos a pagar a dívida. E, portanto, essa é a primeira nota da vontade de mudar. Nós estamos a pagar. Deem-nos alguma coisa. Deem-nos aquilo que nós temos direito. E aquilo que sentiram foi 3 abalos, 3 tremores de terra em Aveiro. Primeiro, até à altura em que foram marcadas as eleições, até maio, uma Câmara ausente. Nós ouvimos tanta coisa propalada, nós vamos ter a oportunidade de debater alguns desses aspectos, com toda a certeza, mas vimos uma Câmara ausente, que não respondia, que não estava, que não atendia, que não podia sequer
nas pequeninas coisas, despachar junto de um vereador que pudesse resolver tudo num caso único em termos do Portugal Democrático, que é uma pessoa a decidir tudo. E, portanto, isso as pessoas sentiram. Foi o primeiro abalo. A Câmara afastada de tudo. A começar pelos próprios serviços da Câmara, dentro da Câmara, que nada se pode fazer a não ser através desta gestão unipessoal. Depois, uma outra nota é, ao menos, deem coesão ao município. Foi o segundo abalo. Deem coesão ao município, permitam que nós possamos ir à cidade, possamos ir ao médico e possamos regressar a casa. Os transportes. É evidente, foi uma desgraça completa. Terceiro, é claro, o IMI. Foi demais e, na altura, tivemos a oportunidade de dizer é demais. E, portanto, estes 3 abalos levaram que as pessoas sublinhassem novamente. Mudem, mas mudem mesmo. Mudem de forma de estar, deixem que possamos participar, deem-nos voz, que nós temos capacidade para levar este município por diante. Depois da marcação das eleições, aí sim, apareceu a Câmara em peso. Está na rua em peso, até ao limite, o dia se tivesse 25 horas, continuava-se a trabalhar para fazer aqui uns arranjos de última hora. E, portanto, isso as pessoas notam e nesses diálogos corporativos foram demonstrando à sociedade que não pode ser assim. Não pode ser assim. O mandato tem 4 anos e precisamos de dar essa oportunidade às pessoas de participarem todos os dias e ter uma Câmara próxima. E, por fim, nesta preocupação que as pessoas foram mostrando, dê-nos uma equipa. Uma equipa que responda a um conjunto de matérias que em Aveiro são fundamentais. E essas matérias passam, sejam rigorosos nas contas, mas permitam que se alivie a carga fiscal rapidamente para podermos ter uma situação desafogada, podemos viver bem em Aveiro, ter qualidade de vida, contas em ordem, atraiam investimento, cuidem da educação, vejam aquilo que se passa com a água, cuidem do ambiente, olhem o que se passa na ERSUC, vão à procura das associações, façam uma carta desportiva que concilie todos aqueles que trabalham no desporto. E nós cá estamos preparados com essa equipa para servir os javeirenses nos próximos 4 anos. Muito obrigado. Jorge Moraes. Ora, boa tarde a todos os candidatos, boa tarde a quem nos está a ver lá em casa e agradecimentos ao Canal Central e ao Diário de Aveiro pelo convite por este debate. Eu quero dizer desde já que mesmo o Canal Central que encontrei condições fabulosas, bom profissionalismo, estivemos em 3 debates na cidade do Porto e nós debatemos disso, vocês têm condições fantásticas e mostra mais uma vez que Aveiro, pelas pessoas, pela estrutura, podemos fazer, estamos em igualdade em qualquer cidade do país e é isso também que espero que também vocês continuem o bom trabalho. Em relação ao PAN, nós surgimos aqui para ajudar a dar uma nova luz à cidade. Penso que tivemos um papel fundamental no trabalho do partido, que tem menos pessoas, é uma estrutura mais pequena, mas nos últimos meses juntaram-se pessoas ligadas à área do bem-estar animal, à área da mobilidade, à área do ambiente, comigo e outras áreas, e pessoas que acharam que sim, que o PAN tinha que se candidatar e tinha que se apresentar a essas eleições. Nós, nas causas que defendemos, do bem-estar das pessoas, dos animais e da natureza, penso que tem que estar na agenda para o município. Eu acho que os últimos anos foram difíceis, as pessoas em Aveiro estão descontentes e acho que realmente a carga fiscal foi grande. A carga fiscal, apesar de muitas vezes, e a ideia que se fica é que os impostos são pagos, mas não se sabe onde é que o dinheiro é gasto. E penso que faltou essa transparência, essa consulta aos municípios de Aveiro para ver onde é que estava a ser conduzido, que caminho é que estava a ser feito através desse esforço, desse dinheiro que foi pago. E se calhar não foram, porque há muitas ideias, isto são planeamentos à frente, eu trabalhei muitos anos no planeamento e sei que houve decisões agora que foram feitas que é um pouco do mesmo, do alcatrão e do betão, em dar prioridade aos automóveis, não para dar prioridade aos modos suaves. Por exemplo, se houve muitos investimentos na área de alcatrão para o automóvel, depois havia de ser investimentos na área da mobilidade de cidade, com o uso da bicicleta, com certeza que essas ruas não seriam tão usadas e não havia um impacto, uma pressão tão grande. Isso é um dos exemplos. Na área do bem-estar animal, penso que foi bastante descurado. Houve uma situação
que não foi um protocolo com uma câmara de ilha inicialmente, e não houve um planeamento, não houve uma maneira, depois de cessar esse protocolo, de fazer um novo canil, de apontar. Houve promessas, houve consultas, houve uma perca muito tempo e nada foi muito disso foi descorado. Havia outras áreas de necessidade imediata, por exemplo, de captura dos animais, esterilização e devolução, que podia ter sido feita, a sensibilização nas escolas, e nada disso penso que se foi feito. Na área da educação, penso que temos que olhar, e o PAN vem dar a voz a áreas de educação alternativa, que cada vez é necessário incutir nos jovens na área da alimentação, na área das hortas, da agricultura, da área do bem-estar mental e físico. Penso que é necessário criar pequenos projetos piloto, começar se calhar pequeno, monitorizar e ver os benefícios e demonstrar os benefícios que isso possa ter. Noutra área da cultura, penso que Aveiro precisa ter mais relevância, dar estrutura a pessoas locais, associações que estão no terreno, e alargar esse trabalho feito por essas pessoas às freguesias. Não centrar tudo em Aveiro, mas alargar e levar a cultura, a arte, a música às freguesias. Outra área é o turismo. Acho que temos de apontar para um turismo sustentável, não um turismo de massas. Temos de apostar num turismo de qualidade e que leve os turistas também. Nós temos que guiar os turistas, eles irão onde nós podemos dizer que há uma oferta, há um foco, eles irão para essa zona. E eu penso que isso é importante, oferecer produtos profundos na área do turismo. E outra área nós somos contra a construção do silo automóvel no Rossio. Penso que não será relevante ter essa ideia, colocar essa ideia quando já há estacionamentos na cidade que possam ser usados. Numa área do bem-estar, na transparência e participação cívica, temos que convidar as pessoas a facilitar através da tecnologia. Nas assembleias, novamente, não foi feito esse trabalho. Houve um bloqueio à participação das pessoas na mudança de um regulamento para só falarem no fim. Eu penso que não, temos que reverter esse regulamento, temos que dar voz às pessoas para falarem. Há plataformas digitais, elas podem fazer perguntas, os vídeos das próprias assembleias devem estar transparentes. E toda a informação nos editais, toda a informação municipal deve estar na plataforma da Câmara e disponível para todos. Muito obrigado. Temos visto nos últimos tempos um crescimento assinalável no turismo em Portugal, e Aveiro não escapa à regra, e gostava de obter a vossa opinião sobre o significado do turismo para a economia local, fazendo uma ponte com a mobilidade. Seguimos a mesma ordem, portanto, Miguel Viegas, faça favor. Eu creio que o turismo é um enorme desafio para a cidade de Aveiro. Em Portugal, para terem uma ideia, nós passamos em 3 anos de 7 milhões de turistas a 20 milhões. Eu creio que este ano nós vamos chegar aos 22 milhões, ultrapassando a Grécia. E isto é, de facto, muito significativo do ponto de vista económico. E, naturalmente, que Aveiro sofre bem, sofre, entre aspas, porque nós entendemos que isto é uma coisa muito positiva, trouxe, de facto, uma dinâmica económica significativa. Agora, temos que ter em conta que este surto constitui uma oportunidade na medida em que ele é conjuntural. Grande parte deste surto é conjuntural, tem a ver com a instabilidade que se vive no Norte da África e no Médio Oriente, e, portanto, o grande desafio que se coloca à cidade de Aveiro, a meu ver, é procurar aproveitar este fluxo, que é excelente para a nossa economia, mas procurar aproveitar e a reboque deste fluxo, criar as condições para que Aveiro se consolide dentro dos grandes roteiros turísticos ao nível da Europa. E nós temos condições para isso. Mas é necessário, obviamente, enfim, alguns investimentos, é necessário uma estratégia de diversificação e, desse ponto de vista, nós estamos inteiramente disponíveis, porque o turismo é fundamental na cidade de Aveiro, é incontornável, é a cidade dos canais, mas entendemos que é necessário diversificar, ou seja, aproveitar os ativos que temos e criar um roteiro turístico ambiental, ecológico, que, no fundo, procure aliviar um bocadinho a carga de turistas no centro e procurar também, enfim,
mostrar às pessoas que nos visitam outros locais a visitar que são também de grande valor, mas que, por falta de condições, de roteiros, de informação, etc., acabam por não estar inscritos nos tais roteiros turísticos que são fornecidos às pessoas pelas agências, etc. Em relação à cidade, é fundamental aliviar a cidade dos carros. E isso faz como nós temos propostas concretas, criando outras entradas, temos o canal de São Roque, temos a estação, temos que revitalizar esta entrada da Marquês de Pombal. Propomos que a Câmara tome posse daquele parque de estacionamento que está completamente subaproveitado, que aproveite o terreno que pode receber autocarros, e temos ali o centro a 200 metros, com a vantagem de revitalizar uma parte da cidade que está desprezada, da Rua Direita, da Praça da República, que, no fundo, é até o núcleo fundador da nossa cidade e que está um bocadinho à margem, tendo em conta a excessiva centralidade do Rossio. Depois é necessário promover os acessos, então, a partir dessas entradas, ao centro da cidade, através de modos suaves, requalificando as ciclovias, aproveitando pequenos negócios como é os tuk-tuks, que é um instrumento fundamental. Nós temos que alargar a época turística, e alargar implica investir no turismo das pessoas que têm mais idade, que muitas vezes não têm condições de forma autónoma para vencer distâncias de 800 metros. E, portanto, nós temos que aproveitar também as forças vivas da cidade, temos que aproveitar o arrendamento local, temos que aproveitar o pequeno comércio, temos que estabelecer uma estratégia global, inclusiva, de todos esses agentes que são parte integrante da nossa estratégia, que visa fundamentalmente melhorar a cidade, torná-la atrativa, mas, acima de tudo, fazer com que o turismo seja, de facto, uma fonte de rendimento cada vez mais para os aveirenses e não para os grandes grupos económicos. E, desse ponto de vista, eu creio que a Câmara está muito aquém daquilo que pode fazer. No quadro da reabilitação, existem instrumentos financeiros da União Europeia que permitem criar fundos que possibilitem às pessoas aceder a financiamento que possam permitir a recuperação daquele património. Agora, sejamos sérios e sejamos capazes de estabelecer uma estratégia, porque esta estratégia de reabilitação, repare que a grande maioria do espaço é privado e, portanto, se nós não incluímos os agentes, se nós não criamos condições para investir, mas ao mesmo tempo dando-lhes possibilidade de rentabilizar esse investimento, portanto, eu dou um exemplo muito concreto para as pessoas perceberem. Eu tenho um edifício, eu tenho que ter financiamento, mas tenho que ter uma perspectiva de dar rentabilidade desse investimento. E, portanto, se eu tenho a possibilidade de reconstruir o edifício, alugar o resto do chão para um comércio, ou alugar uma parte do edifício para arrendamento local, bom, então está aqui, enfim, a solução que nós queremos. E é a partir, enfim, dessa visão ampla daquilo que é a criação de uma dinâmica social e económica que permite revitalizar o centro, que nós, enfim, esperamos que, enfim, com as nossas propostas e com, enfim, alguma visão estratégica, seja possível caminhar neste sentido. Uma última nota, peço desculpa, nós temos, puxar um bocadinho a brasa à minha sardinha, eu sou docente no departamento, no DEGEIT, em Aveiro, que é o Departamento de Economia, Gestão Industrial e Turismo, que tem um curso de turismo que é de primeiríssima qualidade, de ponta, e creio que é muito importante também envolver a academia, que tem o conhecimento científico e que pode dar um excelente contributo para essa estratégia de médio e longo prazo, que é um desafio, mas que manifestamente falta aqui no Conselho. Muito obrigado. Rio Vós Teves. O turismo é uma história de sucesso do nosso país, felizmente, mérito do trabalho, enfim, dos governos, das empresas, de um conjunto de contributos que foram levando a que tivéssemos esta ocorrência extraordinária, que é, ao mesmo tempo que o país estava numa crise profunda e a fazer reformas profundas e dolorosas, estava o turismo a crescer em termos de atividade económica. Nós vamos no 7º ano consecutivo de crescimento e é uma boa história. A Aveiro atrasou-se e estamos apenas no 3º ano de crescimento na área do turismo e, obviamente, também ganhamos por sermos Portugal e por tirarmos proveito do crescimento que Portugal está a ter, obviamente, e temos um conjunto de fatores que contribuíram para aquilo que está a acontecer hoje na nossa cidade e no nosso município e também na região de Aveiro, porque é bom que tenhamos consciência que há rotas turísticas que integram outros municípios da nossa região com centralidade em Aveiro. Em primeiro lugar, nós acabamos com a taxa turística. Foi das primeiras decisões que tomamos. Era uma guerra
entre a hotelaria, as empresas hoteleiras do nosso município, as empresas marítimo-turísticas. Era uma guerra, eram notícias todas as semanas em Portugal, em Espanha, nomeadamente nos jornais da Galiza, porque de facto havia um descontentamento muito violento dessas empresas em relação a uma taxa turística. E nós acabamos com ela porque somos contra a taxa em termos de filosofia fiscal, achamos que não faz qualquer sentido e, obviamente, naquele caso era um instrumento de informação negativa em relação a nós próprios. E além de termos acabado com ela, fizemos as pazes com esses operadores. Assinámos contratos, um contrato de 4 anos com todas as nossas empresas hoteleiras, para haver cooperação da nossa parte, dando comunicação, informação, divulgação, e da parte da hotelaria, dando-nos noites quarto para as ações que a Câmara desenvolve, e que são bastantes, em que precisamos de alojar pessoas, enfim, que vêm trabalhar no Teatro Aveirense, nomeadamente, entre outras. Portanto, esta entrada foi uma entrada muito importante para unirmos toda a gente. O trabalho com a Universidade de Aveiro foi também importante aqui, embora esse trabalho, em que temos uma Câmara que finalmente trabalha em equipa permanentemente em muitos dossiês com a nossa Universidade, também aqui ela vem para o processo. Aliás, hoje, um dos institutos da nossa Universidade está a trabalhar num novo produto turístico que vamos lançar, chamado Grande Rota da Ria de Aveiro, financiado pelo Portugal 2020, um dos tais contratos que formalizámos há 2 anos e que vai ser muito importante para editarmos informação e campanhas de marketing e de promoção territorial do nosso território. A outra componente foi uma nova agenda de eventos. Os eventos são muito importantes em termos de atração turística. Nós centramos em 2 pilares a nossa atração turística, no pilar da cultura, aquilo que somos diferentes como entidade que tem uma história, e o ambiente naquilo que é a diferença do território, seja o território cidade, seja o território município e o território região, que também é muito importante a este nível. E aí, aquilo que nós fomos fazer foi dar força a eventos tão tradicionais e tão importantes quanto a Feira de Março. Toda a gente sabe que a Feira de Março teve um relançamento fortíssimo neste nosso mandato. Criar eventos novos, como o Festival dos Canais, que teve este ano a sua 2ª edição e que já toda a gente verificou que é uma grande aposta, que é um evento, mas é também uma grande operação de marketing territorial, ou o Festival Dunas de São Jacinto, para puxarmos por São Jacinto, que é um elemento diferenciador da nossa oferta turística. Nós que inventámos e pusemos a correr o turismo militar, tirando proveito de termos no nosso território a única unidade militar que pertenceu aos 3 ramos das Forças Armadas e que no próximo ano, além do mais, comemora 100 anos, e, portanto, puxámos por estes outros fatores para aumentarmos a atratividade. E, enfim, talvez uma das histórias de sucesso mais interessantes, que é o programa das Boas Festas em Aveiro, que passámos a ter um mês de dezembro com um conjunto de ofertas muito diversificadas, com a marca que já era tradicional em Aveiro e muito bem, da passagem do ano de rua, e a declaração de interesse público municipal à festa de São Gonçalino, que marca esse evento das Boas Festas em Aveiro, que é um evento de grande caráter identitário, muito forte, e que nós lhe quisemos dar essa declaração de notoriedade e integrá-lo nesta nossa oferta. A última peça é o conjunto das ofertas que nós pusemos em desenvolvimento no Teatro Aveirense, que está a bater recordes de utilização, nos nossos museus, com a aposta nova de termos trazido para a alçada da Câmara o Museu de Aveiro, o Museu de Santa Joana. Estamos também a crescer bastante, embora ainda não a bater recordes. As dinâmicas novas do Parque de Feiras e Exposições, com um planeamento que ocupa já 90% de todo o ano, com feiras de vária tipologia, algumas organizadas pela própria Câmara, outras de empresas ou associações privadas sem fins lucrativos, e as novas dinâmicas do nosso Centro de Congressos. Portanto, houve um conjunto de contributos, além, obviamente, daqueles que são o motor principal da nossa cidade e do nosso município, que são as empresas privadas de vária tipologia, que no turismo, como em todos os setores da atividade económica, são, e nós queremos que continuem a ser, o nosso motor principal. Muito obrigado. Nelson Peralta. Bem, antes de mais, o turismo faz parte de um direito que é essencial para a humanidade, a deslocar-se pelo mundo, e acho que isso é bastante importante, aprender com o outro, essa partilha, essa forma de conhecer todas as pessoas do mundo. Existe, no entanto, um problema em Aveiro. O turismo é uma enorme oportunidade acima de tudo.
uma oportunidade de enriquecimento cultural e social, mas também uma oportunidade económica. E em Aveiro, a parte da oportunidade económica está a ser aproveitada por meia dúzia de tubarões, com a promoção da Câmara Municipal, e não está a ser repercutida e redistribuída por toda a sociedade. E esse é um problema, porque o turismo, inevitavelmente, tem alguns impactos mais negativos. E significa que, se há meia dúzia com os ganhos, há toda uma multidão, toda a sociedade aveirense, que é prejudicada com isso, sem receber nada em troca. E percebemos também que a Câmara Municipal não tem nenhuma estratégia para o turismo, é completamente um fracasso absoluto. E percebemos isso quando ouvimos o Presidente de Câmara dizer que uma das grandes bandeiras para trazer turistas é o São Gonçalinho. Eu devo recordar que o São Gonçalinho existe antes da chegada de Ribal Esteves a Presidente de Câmara. Portanto, quando Presidente de Câmara, o que tem para mostrar do seu mandato é a existência de São Gonçalinho, estamos conversados sobre a inutilidade das políticas municipais para o turismo. Mas pior é que, como eu disse, há meia dúzia de empresas que ganham bastante com o turismo. E falo de algumas em concreto, como os tuk-tuks, comboios turísticos e outros. Onde o próprio Ribal Esteves, no início do mandato, prometia que, à semelhança de outras atividades económicas, essas empresas iriam passar a pagar pelas licenças municipais para operar e, 4 anos depois, continuamos com uma borla. Foi dada uma borla a estas empresas durante 4 anos. Isso significa que esse dinheiro que podia estar a ser usado pela Câmara Municipal para resolver alguns dos impactos do turismo, para resolver alguns problemas de Aveiro, está a não existir. É uma borla. Ao mesmo tempo, toda a gente sabe. Toda a população em Aveiro paga os impostos no máximo. Está a ser esmifrada. Porque com esta Câmara há empresas do regime que têm uma borla, há todos os cidadãos em Aveiro que são esmifrados com impostos. E esta injustiça tem que acabar. Além disso, do ponto de vista estratégico, é essencial diversificar a oferta turística em Aveiro. Os canais centrais e a zona do Rossio, Beira-Mar, é essencial para o turismo. É um cartão de visita, mas é necessário espalhar e diversificar o local onde os turistas vão. Aveiro tem uma imensa riqueza. Tem desde as dunas e a praia de São Jacinto, que é a única praia do concelho, até à pateira de Requeixo, e passando por muitas outras coisas. Tem toda a ria de Aveiro, tem a Arte Nova, tem turismo industrial, se assim for organizado, tem o azulejo, tem a cerâmica, tem uma imensa panóplia de oferta. E isso não está a ser aproveitado pela Câmara Municipal. E o facto de aproveitar e integrar em rede essa oferta significa que os turistas podem ficar aqui mais tempo e, portanto, há mais dividendos para toda a sociedade em Aveiro. E julgo que isso seria essencial e está a ser completamente desaproveitado. Mas falou também da questão da mobilidade e dos turistas. De facto, o facto de haver mais pessoas em Aveiro, turistas, significa que há serviços públicos que podem beneficiar com isso, nomeadamente os serviços de mobilidade, e não está a ser feito. Por exemplo, a população de São Jacinto é completamente abandonada pela esta Câmara Municipal e não tem coisas simples como uma lancha que ligue São Jacinto ao centro de Aveiro, mais concretamente a zona da Lota. Pois bem, se existisse esta ligação fluvial, as pessoas de São Jacinto podiam facilmente vir ao centro urbano da cidade, quer seja para as escolas, para comércio, para divertimento, para bens culturais, bens sociais, serviços públicos. E, ao mesmo tempo, imagine-se o que é que seriam estas lanchas no centro da cidade para os turistas. E muitas pessoas iriam visitar São Jacinto e aí dinamizar a economia. E, portanto, e para concluir, a tática e a estratégia da Câmara Municipal para o turismo não existe. Falam do São Gonçalino como se tivesse sido inventado agora, uma coisa que pertence a Aveiro, que é das forças vivas de Aveiro. E, para além disso, os rendimentos do turismo estão apenas numa parte e não estão no global. E é completamente errado promover o alojamento local como alojamento exclusivo que expulsa as pessoas dos bairros típicos como o Rossio e como a Beira-Mar, que é o que a atual Câmara quer fazer, e é também errado fazer um parque de estacionamento subterrâneo no Rossio para, e cito Ribal Esteves, servir a necessidade de alojamento local. Nós não podemos destruir um cartão de visita da cidade em nome de uma necessidade que não existe. Isso é completamente ridículo. Do ponto de vista do Bloco de Esquerda, há que os rendimentos do turismo servirem toda a comunidade aveirense e não estarem apenas a ser destinados para meia dúzia de tubarões com o apoio do regime e da Câmara Municipal. Isso não pode ser. Manuel Oliveira. Dou os parabéns ao Ivan porque pôs a questão de uma forma inédita nos nossos debates, o turismo e a mobilidade.
E isso é muito interessante para perceber aqui 3 ideias que gostaria de desenvolver. A primeira, tenho de desmistificar, acabar com alguns mitos. O turismo em Aveiro, acabou de ser dito, passa por feiras, festas e ingressos. E, portanto, isso é uma realidade aqui confirmada. Muitas feiras, mas até algumas, que ficamos por perceber porquê, acabaram com uma Farab que tinha uma atratividade enorme para Aveiro. Porquê é que acabou? Talvez nessa estratégia que nós não conhecemos e que anda aqui à deriva e no factual. Depois, um aspecto que é os sonhos, o turismo. Eu estou a ver aviões a parar em São Jacinto para o turismo militar, aviões a aterrar sistematicamente para o turismo militar. Eu não vejo ninguém no turismo militar, mas sou eu e os aveirenses todos que não veem. Isto é um mito. A questão do roteiro da Ria é outro. Nós ouvimos Salvador Malheiro, agora, recentemente, dizer que nestas coisas da Ria é Estarreja, Mortosa e Ovar. Portanto, não só, mas, portanto, isto é onde é que está a dinâmica regional, não a vejo. É outro mito. O que é que importa? Efetivamente, é a estratégia. Porque é o segundo aspecto que eu gostaria de sublinhar nesta questão, Ivan. É que aquilo que está a rentabilizar Aveiro, mesmo com estas lacunas que nos 12 anos perdemos de estratégia, são equipamentos que o PS deixou e que tão criticados são. Falou-se aqui do Teatro Aveirense, fala-se dos Moliceiros e dos Muros da Ria, e deu só esses exemplos, mas podíamos ir também ao Cais da Fonte Nova, etc. Portanto, a estratégia passa exatamente para ver onde é que queremos Aveiro. E nesse aspecto, indo à questão diretamente e às nossas propostas, nós vemos Aveiro, em termos daquilo que queremos para a cidade e propor a debate no âmbito da nossa proposta de estratégia 2030, vemos 5 grandes polos neste périplo, nesta volta, neste periférico aqui da cidade. E depois, da periferia para a cidade, exatamente nesse ponto que o Ivan aqui conjuga turismo e mobilidade. Primeiro, o Rossio e a Beira-Mar. Segundo, o campus universitário. Terceiro, Glicínias Aradas. Quarto, a estação. Quinto, Jogueira. Este circuito para nós é determinante para que, quer na mobilidade, quer no turismo, quer nas outras atividades, para não sermos vítimas do turismo, termos um horizonte onde possamos ter polos de atratividade, desencadear ligações, mobilidade e potenciar aquilo que temos melhor, como dizia, na cidade, mas da periferia para a cidade. Na periferia temos, logicamente, aquilo que a natureza nos dá de melhor e aquilo que a cultura nos dá de melhor, a nossa história. E é mais uma nota que eu deixo nesta estratégia de turismo que temos. Promete-se uma capital europeia para daqui a uma década e para o ano é o ano europeu do património cultural. 0 na nossa Câmara. Estamos em setembro, fins de setembro. E, portanto, estes aspectos é que são determinantes para nós vermos que estratégia é que temos. E dentro desse que eu ia dizer, do património natural, é evidente que todos sabemos o que temos em São Jacinto, todos sabemos o que temos na Pateira, Requeixo, Carregal, todos sabemos o que temos de cultura em Eixo, em Requeixo, em Nossa Senhora de Fátima, nas periferias que podemos fazer convergir nestes roteiros para a nossa cidade, criando âncoras que não se esgotem num dia ou numa noite que o turista chega, dá uma volta de Moiceiro e vai embora. Como é que isto pretendemos articular? Com 3 grandes eixos. O primeiro é o Corredor Verde, uma estratégia em que existe na cidade possibilidade de mobilização e de atratividade através de um corredor verde, exatamente passa pelo Rossio, está aí, desenhado e prolonga-se para Aradas e para Santa Joana e para Jogueira. Temos aí esse património. Um segundo é o corredor de artes e património, que começa no museu, bem à Marquês de Pombal, passa pela Rua de Coimbra, a costeira, desce às pontes, sobe a avenida, e a avenida tem de ser um grande centro cultural de artes e de comércio local. Temos de levar as pessoas, proporcionar-lhes aquilo que eles querem, que é pôr na rua a grande criatividade que têm e as possibilidades que vão transmitindo no seu dia-a-dia em pequenos espaços que até alguns, no caso das associações, lhe foram retirados. E, por fim, um corredor de mobilidade que tenha a possibilidade dos modos suaves, articulado com os carros elétricos que temos de cada vez mais potenciar e, num plano intermunicipal, fazer convergir, através dos transportes que o município oferece e aqueles que são os que os turistas trazem, nestes 5 polos
levar à periferia, trazer da periferia para o centro da cidade, com estes 3 corredores que nós pretendemos levar a debate e colocar uma estratégia no terreno nos próximos 4 anos. Muito obrigado. Jorge Moraes. Eu acho que se este aumento do turismo tem acontecido e isto vai acontecer, acho que é mais sim, uma oportunidade para haver uma rentabilidade económica através de taxas, por exemplo, para os turistas que ficam só uma noite em Aveiro. Nós, no nosso programa, apresentamos essa ideia de taxar pessoas que fiquem só uma noite, por exemplo, em Aveiro. É uma oportunidade. Além de taxar, por exemplo, o alojamento local, que cada vez está a ser criado e está a colocar mais pressão junto às pessoas que vivem em Aveiro, e não podemos criar só uma cidade, sim, só para turistas, só para atrair turistas, pessoas que venham visitar. As pessoas que vivem em Aveiro têm que ser ouvidas e temos que criar condições para essas. Uma das áreas é na área de corredores verdes. Temos que olhar para uma infraestrutura verde urbana, que não há poucos focos, temos que alargar as áreas verdes que há, o parque municipal, o parque da sustentabilidade. Temos que criar mais parques e ligá-los com eles através de corredores ecológicos. Nós achamos neste ecoturismo que, por exemplo, o Canal Central está construído, está feito, foi uma oportunidade, e outros parques naturais, podemos ver criar um parque natural do Foz do Voga, que liga as várias pateiras, a pateira de Requeixa, a pateira do Carregal, junto a Foz do Baixo Voga Lagunar, junto ao Rio Novo do Príncipe, no Parque Taboeira, que nós também tivemos lá este fim de semana a fazer recolha de resíduos. Eu penso que há um grande potencial de criar, mesmo as próprias pessoas de Aveiro que vivem nos arredores, possam usar realmente os modos suaves para percorrer essas áreas. Há também porque este também vai ser o futuro. Todas as áreas, as árvores que se forem plantadas nessa altura, farão diferença para as futuras gerações. Eu sei que também anda a plantar árvores e que demora tempo. E isso também é captar. Por isso será um motivo diferenciador para atrair turistas para o município de Aveiro. Porque é tão importante, olhando para as alterações climáticas, a questão dos solos e das águas, para estabelecer as áreas de floresta. As pessoas, não há tanto em Aveiro, mas não querem vir os turistas ver eucaliptos. Não querem ver massas de florestas artificiais, não vão querer vir. Por isso, esse diferenciador deve ser considerado. Eu acho que outra área será oferecer esses que eu falei, os produtos, experiências às pessoas profundas, para as pessoas ficarem na área da cultura, na área da música, na área da arte, com artistas locais. Fazer só um festival e foi feito, e houve essa iniciativa, não sei, um valor grande que foi gasto de dinheiro, e muito dessa economia não ficou na cidade. Muitos desses artistas não eram locais. Nós temos que lançar, e esse será um exemplo, lançar talvez uma economia local, uma moeda local. Há vários exemplos e podemos olhar a vários, e se calhar a Câmara tem um papel fundamental em que muito do que é gerado, a energia que é gerada no turismo e do comércio local, de proximidade, possa ter sido emitido através dessa moeda. A moeda troca é uma relação que há com as pessoas. Não vamos voltar aos tempos antigos, mas haver uma época de transição entre usar os euros e usar essa moeda local, em que faria com que o comércio, e na altura da Câmara e parceiros, fiquem com esse valor também e que possam gastar entre eles. Essa será uma ideia. Muito se fala que é uma continuação da mudança, não há modernidade em Aveiro, não há inovação. Através de Aveiro, e tem as condições naturais para usar o modo bicicleta, Portugal é o terceiro país a nível europeu que mais exporta. Devemos utilizar o Voguinha, por exemplo, é mais um transporte que deve ser novamente modernizado, deve-se coordenar a bicicleta, ligar duas cidades importantes na área da bicicleta, para usar para mais turistas, levá-los cada vez mais longe, utilizar outros parceiros, como a Biorria, para captar mais pessoas e ficar, porque este modelo central ali no Canal Central não vai durar muito tempo. As pessoas vão se cansar, já está a acontecer noutras cidades de Portugal, e vamos ter que ter um polo diferenciador. Eu quero que todas as pessoas em Aveiro podem contribuir, e quero olhar também ao pequeno comércio, às pessoas, não só ao artesanato,
a um comércio inovador, para dar espaços colaborativos, espaços em que as pessoas possam vir da Universidade de Aveiro, que tem inovação, uma sociedade com tecnologia e que possam também diferenciar a cidade para o futuro. Penso que esse é um passo fundamental para a cidade. Essa inovação de espaços colaborativos, de cooperação, o cooperativismo, deve ser incentivado pela Câmara Municipal e tem um papel importante para isso. Muito obrigado. Os tempos estão equilibradíssimos. Queria introduzir aqui um tema que não tenho ouvido falar muito durante a campanha eleitoral, não só em Aveiro, mas enfim, que percorre o país diariamente nos nossos jornais e televisões, que é o da descentralização. Até que ponto é que consideram determinante para o futuro autárquico a necessidade de se descentralizar Portugal e acabar um bocadinho com esta ditadura, muito entre aspas, da capital. Pedia-vos para utilizarem 2 minutos e serem muito sintéticos. Temos aqui mais 2 ou 3 temas para falarmos. Miguel Viegas. Só 10 segundos para introduzir aqui um elemento diferenciador, porque falou-se do turismo e há, de facto, centenas de pessoas que estão a beneficiar do turismo, ao nível do comércio, ao nível da restauração, etc. E, desse ponto de vista, é bom clarificar que, do ponto de vista da CDU, nós somos absolutamente contra esta política de licenciamento de grandes superfícies que, naturalmente, vão exatamente ao contrário daquilo que nós queremos. Nós queremos que o dinheiro do turismo fique efetivamente na cidade e duplicar a área do Licinhas, ou licenciar uma nova área para a zona das piscinas, ou licenciar outras que abriram recentemente, vai exatamente na direção oposta em relação àquilo que nós propomos. Relativamente à sua questão, ela é extremamente relevante e na medida em que, se nós olharmos para o panorama europeu, apenas a Grécia tem um orçamento mais centralizado, ou seja, nós vamos às estatísticas e nós conseguimos perceber que somos dos países com o orçamento mais centralizado, ou seja, dentro do bolo da receita pública global, uma percentagem ínfima vai efetivamente para o poder local. Isto, do nosso ponto de vista, é profundamente negativo. Todos os indicadores apontam para esta realidade que, naturalmente, é diferenciada de município para município. Naturalmente, nem tudo é bem feito. Há bons e maus exemplos, mas, no cômputo geral, onde o dinheiro é melhor investido é, de facto, no poder local. Porquê? Porque as populações estão lá, há maior controle, há maior fiscalização e, desse ponto de vista, Portugal, do nosso ponto de vista, só teria a ganhar se descentralizasse mais o seu orçamento, ou seja, se desse mais meios às regiões, infelizmente não estão criadas, é uma bandeira do PCP, nós somos a favor da regionalização, no fundo, de legitimação de órgãos regionais que, através do voto, possam configurar um nível intermédio de poder entre as autarquias e o Governo Central e, acima de tudo, mas isto não existe, portanto não vale a pena colocar isto em cima da mesa, mas no quadro das autarquias nós entendemos que seria muito importante dar mais meios às autarquias. E aquilo que tem acontecido é exatamente o contrário. Apesar das autarquias terem uma responsabilidade mínima no endividamento, a verdade é que o Governo os governos sucessivos têm usado esse argumento, não é? Pegando nos maus exemplos e, no fundo, insinuando a ideia que as câmaras são despesistas e, a partir daí, o que é que elas têm feito? Cortado no financiamento, cerceado a possibilidade de contratar pessoas, nomeadamente qualificadas, e o que tem limitado e muito o exercício das câmaras, da generalidade das câmaras. E, desse ponto de vista, a posição do PCP, enfim, e da CDU, que tem um património autárquico que está à vida de todos, que está à vista de todos. Nós somos poder em muitas autarquias, temos um largo historial com excelentes exemplos que podem ser vistos por quem viaja pelo país fora e pronamos e sempre temos lutado para que haja, de facto, um orçamento mais descentralizado e para que não haja, no fundo, essa manipulação que muitas vezes é absolutamente criminosa de procurar, pela via do financiamento, discriminar câmaras em função de quem está no governo e no propósito de favorecer esta ou aquela cor partidária. E, portanto, eu diria que, genericamente, a nossa proposta é exatamente dar mais meios às autarquias, porque elas, de facto, estão em melhores condições, pela sua proximidade com as pessoas, de poder fazer investimento e dinamizar políticas em prol do bem-estar das populações. Sem querer interromper a ordem natural, não é? Eu gostava que me respondesse telegraficamente mesmo, porque é que ainda não fizemos a descentralização?
Porque é que ainda Portugal não fez a descentralização? Pois, isto é um mistério que se deve a politiquices. Repare que a Lei de Base de Criação das Regiões Administrativas foi aprovada por unanimidade. Só que depois o atual Presidente da Câmara, quando esteve à frente do PSD, quis fazer um número, quis criar um facto meramente artificial para criar oposição e convocou o referendo. E esse referendo abriu caminho para toda a demagogia, abriu-se o saco da demagogia e inviabilizou a aplicação de uma lei que tinha sido aprovada por unanimidade, que é, no fundo, uma lei que procurava reorganizar, porque nós temos grandes problemas. Sim, sim. O anterior Presidente da República. Se foi um lapso, nem dei conta. Peço imensa desculpa. Estou-me a referir ao professor Marcelo Rebelo de Sousa, quando esteve à frente do PSD, e, portanto, agradeço a correção. E, enfim, é uma explicação, naturalmente, que eu dei. Agora, o que é facto é que a lei foi aprovada por unanimidade, procurava reordenar e evitar que haja descontinuidade entre os diversos ministérios. Repare que a Direção Regional do Ambiente tem uma determinada repartição geográfica, na Educação tem outra. Permitia rearrumar, no fundo, toda essa parte administrativa e dar legitimidade democrática a um poder que já existe, mas que depende do Governo Central. E, portanto, no fundamental, enfim, isto não avançou, para grande pena nossa, mas, enfim, nós não perdemos a esperança que algum dia essa reforma administrativa possa, de facto, ir para a frente. Ribeiro Esteves. Eu estou a falar de descentralização a dois níveis. Primeiro, a nossa descentralização. Quando nós hoje estamos a ampliar um centro comercial, a licenciá-lo, que é um investimento privado, ou conquistar, também já licenciado, vai começar a obra nas próximas semanas de um hospital privado, é precisamente porque queremos ter em Aveiro mais oferta. Eu, se quero um hospital privado com qualidade, hoje em Aveiro tenho apenas um e pequeno. Eu, se quero uma loja FNAC ou Primark, tenho que ir a Coimbra ou ao Porto. E nós queremos que haja esse tipo de ofertas aqui. A descentralização desse tipo de oferta. E nós sabemos que os aveirenses procuram esse tipo de serviços, de bens e serviços. E, portanto, a nossa aposta é de trazer para Aveiro essas marcas, essas operações que os nossos cidadãos querem usar, consomem e têm que sair daqui para poderem fazer esse tipo de serviço. Portanto, esta é uma aposta fundamental que temos tido no nosso trabalho do dia-a-dia, que temos tido algum sucesso na conquista destes investimentos privados e que vamos prosseguir. A segunda é esta da descentralização do país. É uma aposta de todos nós. Eu sou autarca, enfim, Presidente de Câmara há 20 anos e estou no meu terceiro processo a trabalhar, processo grande de descentralização. É a terceira vez que estou num grupo de trabalho no quadro, enfim, dos municípios, do lado dos municípios, a trabalhar com o governo. É a terceira vez. As duas primeiras fracassaram, não conseguiram ter sucesso. E estamos na terceira, empenhadíssimos em que haja sucesso. Foi preciso fazer uma prorrogação, porque o objetivo nosso, do governo e da Associação Nacional de Municípios, era ter fechado o processo até ao início do verão, mas não foi objetivamente possível e ninguém tem culpa, quer dizer, foi a dinâmica da operação não permitiu que isso fosse possível. Enfim, alguns apontam para o final deste ano, eu não acredito, mas acho que é perfeitamente possível que tenhamos um bom pacote de descentralização durante o primeiro semestre do próximo ano. Ele é arrojado, numas matérias mais, noutras mais tímido. Enfim, eu sou um descentralista e acho que ele devia ser muito mais arrojado, mas nisto sabemos bem que é preciso dar passos. Foram dados com o governo anterior, e dou sempre o exemplo do Museu de Aveiro, Museu de Santa Joana, que é um exemplo de descentralização no quadro da legislação que ainda está em vigor, que ainda é a mesma. Na área da educação, vários municípios portugueses, são mais de 150, que também têm experiências de descentralização, mas é preciso mais. É evidente que é preciso, na relação da gestão do dinheiro do Estado, do orçamento do Estado, é preciso pegar na dotação financeira necessária e tirá-la da esfera do Governo, da Administração Central, e passá-la para as câmaras. E aqui está o grande problema. Aqui está o grande problema. E, portanto, nós ainda hoje não conseguimos saber de uma só área qual é o custo de gerir uma qualquer competência por parte da Administração Central. Nenhum governo, nem o atual, nem os dois anteriores que fizeram os exercícios, conseguiram dizer-nos quanto é que custa gerir e ter a funcionar a extensão de saúde X. Ninguém consegue fazer conta. Este é um problema gravíssimo da Administração Central, enquanto nós nas câmaras conseguimos, todos temos contabilidade analítica, responder objetivamente a este tipo de perguntas. Portanto, está aqui um primeiro problema e o outro. Há, de facto, em Portugal, poderes muito centralistas que têm mesmo poder, não vale a pena termos ilusões, e que têm conseguido ganhar estas apostas que vários governos têm feito. Estamos muito empenhados em ter sucesso. Temos hoje um Primeiro-Ministro que é um homem
particularmente sensível para esta matéria, porque foi Presidente de Câmara, conhece muito bem os dois mundos, também já tinha sido Ministro, e portanto é uma oportunidade. Temos um Presidente da República, ele próprio, enfim, nunca conseguiu ser Presidente da Câmara, mas foi autarca e conhece também este mundo, e é um grande incentivador do dossiê da descentralização, como é público, e portanto eu espero, e continuarei a trabalhar com todo o empenho, para que tenhamos sucesso. Em Aveiro, relembro, estamos interessadíssimos em gerir os terrenos da antiga Lota em Aveiro. É terreno da administração do Porto de Aveiro, mas que está lá, aos Deus dará, ninguém cuida dele. Nós queremos ter a gestão, não queremos ter a propriedade. Queremos ter a gestão para qualificar e dinamizar aquela área. Queremos ter a gestão da Baía, da Náutica da Recreio, como se costuma dizer, de São Jacinto. Também está entregue à administração do Porto de Aveiro, que obviamente dedica a sua atenção às mercadorias, à carga e descarga de navios, que é o seu negócio. Nós também queremos ter essa gestão para cuidarmos destas coisas, além de queremos receber a Igreja das Carmelitas, que está ao abandono, de porta fechada, porque obviamente o Ministério da Cultura não tem condição de ter a porta aberta e de cuidar da Igreja das Carmelitas, e nós temos toda a condição de o fazer e queremos fazê-lo, enfim, e as propostas escritas estão feitas. Para terminar os exemplos, a Reserva Natural das Dunas de São Jacinto. Aí entendemos que deve ser a comunidade intermunicipal da região de Aveiro a assumir a sua gestão. A Câmara de Aveiro também está, obviamente, disponível, porque mete dó o estado em que está a nossa reserva, de abandono, de falta de cuidado, de falta de investimento, de falta de pessoal para gerir um centro de visitação que chegou à ruína. Felizmente agora vamos iniciar, no quadro do Polis da Ria de Aveiro, vamos iniciar uma obra de construção de um novo centro de acolhimento e de visitação. Portanto, estão aqui ideias muito concretas e espero que tenhamos sucesso nesta construção de um país muito mais descentralizado. Muito obrigado. Nelson. Exemplos foram aqui lançados. A questão da expansão do centro comercial do Glicínias e o hospital privado, em que a Câmara Municipal, contrariamente àquilo que o PDM previa, autorizou um piso a mais. São dois exemplos. É verdade. São dois exemplos que mostram muito bem como a atual maioria de direita faz uma avenida de facilidades para os interesses privados e coloca uma corrida de obstáculos a todos os aveirenses. A expansão de um centro comercial é um favor aos grandes contra os pequenos comerciantes. Um hospital privado com um piso a mais, contrariamente àquilo que o PDM diz, quando noutras decisões, quando noutras alterações aos planos de ordenamento, nomeadamente o plano de pormenor de Cacia e outros, são um castigo às pequenas pessoas que têm aí casas. Isto mostra muito bem aquilo que tem sido a política de direita, que aliás não difere àquilo que tem sido a política de direita no geral, no país, com Passos Coelho e com o Governo, que muito bem nos lembramos. Em relação à questão da descentralização, devo dizer que o Bloco de Esquerda é totalmente a favor da descentralização, mas somos também contra a descentralização que o último Governo fez parcialmente e que este Governo, na mesma linha, tenta fazer. Porque não pode haver descentralização sem democracia. Não podemos ter meia dúzia de caciques locais a gerir escolas como muito bem entendem, nomeadamente o seu currículo. Não podemos ter caciques locais a gerir a segurança social. Não podemos ter uma descentralização contra a coesão do território, em que aquilo que é oferecido pelo Sistema Nacional de Saúde, aquilo que é oferecido pelo Sistema Nacional de Educação, aquilo que é oferecido pela Segurança Social, difere de território para território, podendo desproteger alguma população. O modelo de descentralização que nós defendemos é um modelo que implica democracia, que implica responsabilização dos eleitos. E isso é a regionalização. A eleição de órgãos municipais por voto direto, em que possam prestar contas diretamente à população. A pouca descentralização que existe em Aveiro, nomeadamente a comunidade intermunicipal, é um órgão que não é eleito diretamente. E, portanto, não responde diretamente para os cidadãos, não lança o seu programa para a região. Portanto, sejamos bastante claros. Descentralização tem que implicar democracia, tem que implicar poder de base, tem que implicar o direito ao voto dos cidadãos para decidir sobre algo. E isso tem falhado completamente. Mas quero também, já que estamos na parte da descentralização, abordar a péssima descentralização que esta Câmara Municipal fez para as juntas de freguesia. E isto pode ser, aliás, um exemplo da má descentralização que pode acontecer no país. A Câmara Municipal passou competências para as juntas de freguesia sem as verbas correspondentes.
e as verbas são apenas... é verdade, é verdade. As verbas são apenas, e não precisa ser um relógio da minha intervenção, as competências e as verbas para as juntas de freguesia são apenas aprovadas ano a ano. E isto favorece um presidente de Câmara com o estilo autoritário de Ribal Esteves, porque significa que consegue meter os presidentes de junta, ou pelo menos tentar meter os presidentes de junta no bolso, estar independentes para que no final desse ano tenham as verbas para as competências que foram atribuídas. Por isso, sejamos claros, competências para as juntas de freguesia, somos a favor, mas com envelopes financeiros aprovados para os próximos 4 anos e não ao favor de um qualquer cacique local que quer mandar nos presidentes de junta e quer os ter no bolso. Outro problema é que, como as verbas são apenas anuais e como a Câmara Municipal colocou várias competências, significa que as juntas de freguesia em Aveiro estão a recorrer imensamente à precariedade, nomeadamente a contratos de emprego e inserção e a outros tipos de contratos que implica, basicamente, as pessoas trabalharem sem nenhum salário, a autêntica exploração comercial, está a dizer que não o meu relógio, mas é verdade. Por exemplo, no exemplo concreto de Aradas. Em Aradas, sabemos o número, eram 15 contratos de emprego e inserção que estavam lá. Parte deles, como basicamente são empregados de borla, digamos assim, não tinham funções. A parte que estava a fazer trabalhos que era preciso material de proteção, nomeadamente botas de proteção, não tinha esse material. E o Bloco de Esquerda, com um simples comunicado, com uma simples denúncia da exploração laboral que as juntas de freguesia estavam a fazer em Aveiro, mudou a realidade. Mesmo sem termos eleitos na maior parte das juntas de freguesia, que espero que venhamos a ter, o Bloco de Esquerda mudou. Passado 6 dias do comunicado e da denúncia do Bloco de Esquerda, todas as juntas de freguesia em Aveiro compraram material de segurança para estes trabalhadores, nomeadamente botas de segurança, que é o essencial para que se alguma coisa cair, o pé não ficar esmagado. E isto é o retrato daquilo que é a política do PSD e do CDS para o país como em Aveiro. A exploração laboral, mesmo dentro do universo das juntas de freguesia e da Câmara Municipal, o facto do autoritarismo do Presidente de Câmara para com os seus próprios presidentes de junta, e, acima de tudo, uma desproteção laboral completa, sem sequer ter material de proteção. O Bloco de Esquerda fez a diferença nesta pequena descentralização em Aveiro e certamente faremos a diferença muito mais no próximo mandato, com mais força, porque é preciso também força para travar este abuso laboral das pessoas nas juntas de freguesia e na Câmara Municipal. Manuel Oliveira. Esta questão, eu até estava preparado para responder telegraficamente, mas aproveito o tempo. Esta questão é muito interessante e revela aquilo pelo qual nós estamos aqui empenhados nestas eleições autárquicas. É que tem de terminar este modelo de governação dos municípios. É exatamente por isso que não há descentralização. É que o modelo tem de terminar. E porquê é que tem de terminar? Porque durante 20 anos de liderança regional, nenhuma competência foi delegada. Nenhuma. Portanto, o modelo, não há maturidade, não há capital político para que a delegação de transferências, a transferência de competências, a descentralização, seja feita. Portanto, está à evidência. Foram 20 anos de um modelo que não trouxe uma delegação de competências para a região. E, portanto, essa é a primeira nota. Depois associada àquilo que nós ouvimos quando se fala desta matéria. E eu que fico incrédulo, porque promete-se mais uma vez para a frente, portanto, revelador de que não é possível depois materializar, concretizar as políticas locais. Como é que se pode dar um sinal de capacidade para ter mais competências e passar à prática essas competências? Porque de 4 em 4 anos promete-se o mesmo. E, portanto, nós ouvimos aqui já um leque de propostas e outras nós sabemos que existem, que a nível regional que se resolvia, ligação à Beira-Água, e nada feito. A Lota passa outra vez para uma outra agenda. O Porto de São Jacinto, o Cais dos Pescadores, passa para outra agenda. A Reserva está a passar para o futuro outra vez. E nós já ouvimos que isto era materializado agora. Ouvimos ainda há pouco tempo, quando foi a inauguração do Carsurf em São Jacinto, que estava o processo em andamento. Portanto, está sempre a passar dentro de um conjunto de estratégias políticas que nós desconhecemos. Mas aquilo que se nota é que acabou este modelo. Este modelo, como tem sido gerido as autarquias locais, não dá garantia, e portanto daí, no nosso ponto de vista, não dá garantia que seja um sucesso mais
competências. O que é que leva a objetivar? É que há medo político, claramente, medo político. Não haver uma descentralização, mas uma transferência de centralização. Portanto, tira-se de Lisboa e coloca-se numa Câmara. Vai dar ao mesmo. E nós sabemos o que é isso. Em Aveiro sabemos o que é isso. Depois, há 3 aspectos que, no nosso ponto de vista, achamos que é importante na descentralização e que vemos como uma mais-valia e uma importância enorme para se poder materializar. É o contraponto do modelo acabado que nós vamos experimentando nestes dias e nestes anos todos, que, como disse há pouco. O primeiro é que tem de haver uma equipa. Tem de haver. Quem tem a competência não pode ser uma competência unipessoal. A competência tem de ser plural, para desencadear todos os processos que estão inerentes à competência que é descentralizada. E, portanto, se não, bloqueia. E, portanto, no nosso ponto de vista, a equipa é determinante, com qualidade, com trabalho, seja ele científico, seja ele empírico, mas que revele maturidade para assumir a mudança que se quer quando recebe uma nova competência, nomeadamente neste processo de descentralização. Depois, uma grande capacidade de fazer os outros participar. Isso passa até por coisas tão simples como orçamento participativo. Não precisamos andar a reboque de ninguém, a prometer que o modelo está esgotado, que não presta. Onde é que está a alternativa? O discurso da denúncia nós conhecemos, mas a prática, a substância da proposta vai outra vez para a frente. E, portanto, isso é só um exemplo do que não se consegue fazer com mais competências a nível local se não se deixa que os outros participem. E, portanto, essa participação, do nosso ponto de vista, é o segundo aspecto. Equipa, participação. Capacidade de dar oportunidade à participação. E uma terceira, que é delegação de competências. A delegação de competências tem de ser total no que diz respeito àquilo que é contratualizado. E, portanto, para nós é a dimensão. Se nós já sabemos o que é atualmente numa área-chave, como é para as juntas de freguesia, nós já mandamos outra, porque é a nossa proposta. Se acontecer, e quando acontecer a descentralização a nível da educação, é para os diretores de escola que nós vamos delegar competências em matérias-chave, que são coisas simples de operacionalizar e que ficam bloqueados, porque não é possível, às vezes, coisas tão simples como mudar uma fechadura ou um vidro. Isso não pode ser a Câmara. Saiu de Lisboa e veio para Aveiro. Vai dar ao mesmo. A centralização não pode ser transferida de Lisboa para a nossa Câmara de Aveiro, no caso, objetivando aqui para o qual nós cá estamos. É equipa, participação, delegação de competências. Muito obrigado. Jorge Moraes. Eu acho que também é um pouco um jogo de poder na centralização em Lisboa, que existe muitos interesses, lobbies, e há um interesse central porque, claro, há um monstro burocrático que foi criado durante, se calhar, décadas, numa democracia representativa que eu acho que tem que evoluir para uma democracia mais participativa. E o exemplo, talvez, do orçamento participativo local e que novo em Aveiro, é uma oportunidade para convocar as pessoas e, se calhar, a um nível mais local, a nível do seu bairro, da sua comunidade, da sua freguesia, para juntar as pessoas numa voz comum. Não usar só uma pessoa tem uma ideia e vamos todos apoiar aquela ideia, como já vi também, porque tenho experiência em orçamentos participativos, mas não. É usar a criatividade e o ser humano e a capacidade de sonhar algo que seja possível fazer, num espírito altruísta e do bem do outro, do bem dos seres vivos, do bem da natureza, para fazer algo para a cidade. E é isto que pode ser um movimento congregador da tal descentralização que eu acho que cada vez mais ter. O Governo lançou o Orçamento Participativo de Portugal, que eu também estive envolvido com o projeto. É uma ideia, para o ano vão aumentar para 5 milhões, mas não estão a ser passos, é a primeira vez que estão a aprender, vamos ver como é que vai evoluir. Eu penso que a competência, eu acho que as câmaras, como outra descentralização está a fazer na área das florestas, numa área que eu também tenho conhecimento, eles querem delegar realmente competências e responsabilidade e não estão a preparar porque é preciso um tempo. Porquê? As cidades, durante estes anos todos, o foco foi na área do urbanismo. Foi na área da construção, que infraestruturas realmente que não existiam, e é verdade, há uns anos que não havia estradas, mas hoje em dia já não é o caso. E nós temos que ou preparar ou formar as pessoas que lá estão existentes em muitos cargos de câmaras ou de freguesias ou o que for,
para um modelo diferente de necessidade da gestão do território na área, por exemplo, das florestas, a área do ambiente, planeamento, essas áreas de sustentabilidade, que não tem sido o caso. É preciso, e os tempos, eu estou perto do mundo natural, há grandes desafios com as alterações climáticas, com muitas espécies invasoras e muitas que têm acontecido, que não estamos a preparar. A população não está a ser informada e o governo, neste caso local, que está mais próximo, é uma pessoa próxima de nós. Nós vemos a pessoa mais próxima, conhecemos as pessoas e estamos neste caminho. Por isso, essa pessoa estará mais próxima e tem um papel agregador. Esse papel do governador local é um movimento de convocar as pessoas, de direcionar, informá-las, a estarem bem informadas. E com essa informação, estarem bem informados, fazerem as escolhas. E convocá-las para isso com assembleias, em que eles podem votar em projetos, porque neste caso também do aumento agora do centro comercial, eu penso que não foram convocadas as pessoas. Eu penso que vai ser um investimento, por exemplo, na Avenida Lourenço Peixinho, que entra agora no Peduca, que há um comércio que até está a regenerar, há muitos edifícios que precisam agora de ser convertidos, e agora com o desenvolvimento de uma nova área comercial, esse comércio não vai ser dinamizado. Há uma oportunidade ali, vai ser gasto dinheiro e vai entrar aqui para a especulação dos donos dessas lojas e dos prédios que estão ali para valorizarem mais o seu património. Eu penso que não é essa a decisão correta. E mesmo pôr mais, novamente, no centro comercial, uma pressão na rotunda de Aradas, mais uma pressão de carros. Quer dizer, aquilo vai ficar um caos que já é difícil gerir. Eu acho que não estamos a seguir um caminho válido para o que está para o futuro. As futuras gerações têm que ser convocadas para darem ideias. Temos que criar assembleias de jovens, assembleias para eles terem um espaço para falar, e é o que não chega muitas vezes ao poder central. Uma das áreas também que queremos falar, que é a humanização dos espaços do território de Aveiro. Não tem acontecido esses espaços que as próprias pessoas têm com as suas famílias, com interesses que possam ter, se possam juntar aí. Esse também será um passo importante. Ter um espaço verde, ter um espaço onde as pessoas possam ir brincar com as suas crianças, com os seus idosos, com os seus animais, e pô-los a falar uns com os outros. E eu já vi exemplos de pais em que, numa escola, em que pode haver esse movimento agregador, havendo um espaço que seja equilibrado e harmonioso. E nesse aspecto, acho que Aveiro tem grande potencialidade para isso acontecer, e espero que de unir as pessoas em modelos pequenos, projetos piloto, em que possam ser motorizados e possamos ver a longo prazo o que é que pode acontecer. Outra coisa é que a nível local nós temos que fazer, e mesmo espero nestas suas eleições, que haja um pacto com uma visão a longo prazo, a 10, a 15, a 20 anos. Porque trabalhar só a 4 anos não é possível, e penso que a visão tem que alterar para o futuro, e espero que essa seja uma oportunidade e o PAN também possa ajudar. Muito obrigado. Antes de passarmos às declarações finais e introduzir um último tema que tem a ver com a economia e a captação de investimentos. Quais são as vossas propostas, digamos assim, para que a Aveiro consiga dinamizar ainda mais as suas zonas industriais, enfim, e toda a nossa economia local? Miguel Viegas. Bom, nós temos que pensar em propostas distintas em função do setor da economia que queremos dinamizar. Já se falou muito do comércio local, da restauração, e, portanto, creio que não é necessário acrescentar muito em relação a essa matéria. No quadro da atividade primária e da agricultura, nós pensamos que sim. Aveiro foi e é ainda uma bacia leiteira, mas não é só produção leiteira. Tem também, enfim, um conjunto de outras atividades que se estão a perder. E, desse ponto de vista, aquilo que é, do nosso ponto de vista, o futuro é o comércio local, no fundo. É a promoção dos circuitos curtos de produção e comercialização. Bom, e isso se faz, não é licenciando grandes superfícies.
como é evidente. Portanto, aqui tem que haver uma estratégia clara e, naturalmente, cada força política tem o direito e o dever até de estabelecer prioridades, de estabelecer estratégias em função daquilo que é o pensamento próprio desta força política. A nossa é absolutamente clara e contrária àquilo que tem sido a política desta autarquia PSD-CDS. E, relativamente à questão da agricultura, o que nós propomos é exatamente promover os mercados locais em cada freguesia, porque nós temos inclusivamente um saber que se está a perder. Pessoas que cultivaram a terra toda a sua vida, mas que hoje, em função das circunstâncias do mercado, em função até da própria política agrícola comunitária, que tem sido profundamente nefasta para a pequena e média agricultura, se debatem com problemas e, no fundo, acabam por abandonar a atividade por falta de viabilidade económica. Como é que isso se faz? Revitalizando os mercados locais, promovendo as hortas comunitárias bem feitas, não é como em Jogueira, que se fez uma horta urbana onde não há água, onde as pessoas têm que ir de carro buscar água em garrafões para alimentar as suas plantas. Portanto, isto é o desnorte, é o querer fazer nos últimos meses perante o fracasso daquilo que foram 4 anos de mandato e, portanto, o que nós queremos fundamentalmente é isso, é introduzir elementos. A questão dos mercados, da valorização dos mercados, é um deles, que possam efetivamente revitalizar esse setor da pequena agricultura local, que é uma aposta muito forte e que, mais uma vez, contribui para criar riqueza endógena aqui no concelho. No quadro da indústria, nós temos aqui, de facto, um grande problema de desindustrialização regional. Eu estive, na qualidade de deputado no Parlamento Europeu, em reuniões, por exemplo, com a Renault, que me dizia que uma das grandes carências existentes é a falta de empresas fornecedoras para um conjunto de peças, de materiais. Durante décadas a Renault abastecia-se na região e essas empresas desapareceram. E, portanto, a Renault hoje vai buscar peças para construir as suas caixas de velocidades a Espanha porque esta indústria intermédia desapareceu. Desapareceu porquê? Porque o território não oferece condições para isso. E naquilo que é a valorização das zonas industriais, nós basta visitar o concelho para ver o completo desordenamento. Nós vemos em vários pontos do concelho uma sucessão de fábricas, terrenos agrícolas, habitações. Nós queremos qualificar as nossas zonas industriais e promover um aspecto que me parece particularmente importante, que é a articulação dessas zonas industriais com a via férrea, que me parece também ser um meio de transporte privilegiado que está profundamente subaproveitado. E, enfim, ficavam por aqui, nós não temos tempo, mas é mesmo assim. Eu creio que são aqui também algumas dicas que, naturalmente, passam por muitas outras medidas que, naturalmente, enfim, as pessoas têm a oportunidade também de ler o nosso programa e teremos, eventualmente, enfim, no decurso do mandato, mais tempo para debater. Muito obrigado. Ribó Esteves. Eu pedi só uma nota para, enfim, defender aqui a honra de algumas pessoas, porque, de facto, os autarcas do nosso município não são caciques locais, o Presidente da Câmara não mete no bolso os presidentes de junta, são homens trabalhadores, sérios, inteligentes, que sabem negociar, sabem fazer acordos, assinam por livre vontade ou não assinam por livre vontade. Os nossos diretores de agrupamentos não são caciques locais, nós já temos 5 dos 7 agrupamentos a fazer experiências piloto com os novos currículos que eles podem adicionar por opção própria. Portanto, nós temos gente livre, séria, competente e, portanto, não tínhamos medo de ter mais poder aqui. Eu prefiro o poder junto de nós, para os cidadãos poderem fiscalizar por proximidade, do que aquele poder que está em Lisboa e que nós, cidadãos, nunca temos condição de o fiscalizar em condições. Em relação ao nosso investimento privado, dizer o seguinte, de base, nós temos o privilégio de sermos um município que tem nas empresas privadas o seu motor base, aquilo que gosta de ser o motor principal. É quem cria emprego, é quem gera riqueza, são as nossas empresas privadas. Tivemos uma paragem de investimento por vários motivos, o enquadramento nacional e também o enquadramento municipal, porque Aveiro só era fonte de más notícias. E nós tivemos que mudar isto. É preciso ser fonte de boas notícias. Temos uma Câmara que é boa pagadora, que tem uma ambiência positiva na relação com as empresas, na relação com a universidade, na relação com a nossa Associação Industrial do Distrito de Aveiro. E isso foi concretizado. E isso permitiu-nos, de facto, com processos negociais complexos e intensos, conquistar um conjunto de investimentos para o nosso município em múltiplas áreas. Na área dos serviços, na área da indústria, na imobiliária, que está em franco crescimento, no turismo, que já abordámos aqui hoje, que é uma área muito importante dentro do grupo dos serviços, e tendo como base aquilo que temos. Nós hoje, quando estamos a ver construir a nova fábrica de papel doméstico da Navigator, é para também qualificar a operação industrial da Navigator que cá temos. Quando estamos a iniciar
o processo de criação de uma nova linha de produção de caixas de velocidade na Renault, mais 100 milhões de euros, é tirando partido desta boa base que já cá temos. Quando já licenciámos a nova fábrica da Oli, a Molde Aveiro, que está em plena obra, ou quando estamos agora a licenciar a nova ampliação da Oli, é uma empresa que está em grande crescimento, especialmente nos mercados externos, que há 2 anos abriu uma fábrica na Rússia, que marca bem também essa outra presença que nós temos, e vários outros exemplos de pequeno comércio, de pequeno artesanato, porque de facto este crescimento em que estamos, esta credibilidade de Aveiro, a tal ideia de que Aveiro está na moda, tem de facto um contributo muito importante de cada um dos nossos empreendedores, de cada um dos nossos empresários pequenos ou grandes, e da nossa Câmara, que voltou a dar a essa peça da nossa sociedade uma Câmara parceira, presente, positiva e liderante. Isto tem uma importância de grande monta. E vamos prosseguir este caminho. Aquilo que vamos ter de concretização de novos investimentos, com base em operações que já temos ou novas, é muito importante. Nas áreas mais inovadoras, uma das nossas propostas é a Aveiro Smart City, que assenta no ecossistema das novas tecnologias da comunicação eletrónica e da comunicação informática e eletrónica, tirando proveito do nosso ecossistema, a Universidade de Aveiro, a Altice Labs, a Nokia, a Inovaria, este ecossistema que já está a desenvolver um conjunto de projetos, que criou um grande evento que vai para a sua 3ª edição, agora na 2ª semana de outubro, que são os Tech Days, e que nós queremos prosseguir como um fator diferenciador da nossa cidade, do nosso município e também da nossa região, nomeadamente sermos a primeira cidade 5G ao nível das telecomunicações em Portugal e no sul da Europa. Portanto, esta é uma peça-chave absolutamente central do trabalho que fizemos, do trabalho que estamos a fazer e do crescimento que vamos prosseguir, nunca descuidando da nossa tradição. Os ovos moles, a produção e a venda de ovos moles está a bater recordes nos últimos 3 anos consecutivamente. Assenta já em modernos e novos produtores, mas também em velhinhos centros de produção que se souberam modernizar e estar presentes no futuro. Esta é uma ação fundamental e transversal que nós queremos prosseguir. Muito obrigado. Bem, antes de mais, quando o próprio Rival Esteves tem que garantir que não há um cacique local, acho que estamos esclarecidos, só falta agora passar dessa afirmação à realidade. Mas sobre a questão de como é que se traz investimento, a primeira coisa a valorizar é o investimento em Portugal subiu quando o governo de Passos Coelho, do PSD e do CDS foi derrotado. Essa foi a mudança decisiva em Portugal para que as pessoas, empresas, empresários, quisessem investir em Portugal. De outra forma também, os trabalhadores dessas empresas, a sua vida melhorou drasticamente quando o PSD e o CDS foram derrotados no país e quando o caminho de recuperação de rendimentos que foi iniciado, em que o Bloco deu certamente um dos pontapés de saída, começou. E, portanto, julgo que a realidade nacional dá-nos também a dica para a realidade local. Só conseguimos abrir o país ao investimento quando derrotamos a austeridade. Também em Aveiro temos de derrotar a austeridade, nomeadamente a candidatura do PSD e do CDS, para abrir Aveiro ao investimento. Aveiro tem características naturais ótimas para o investimento. Temos uma ligação à linha do Norte, temos um porto marítimo, temos uma universidade do melhor, completamente qualificada, mas temos muitas oportunidades perdidas. Por exemplo, requalificação das zonas industriais. Aqui à volta, muitos municípios concorreram a fundos comunitários para requalificar as suas zonas industriais. Aveiro não fez, perdeu aí uma oportunidade de milhões de euros para requalificar a sua... 3 milhões por nós, 3 milhões. Não tem, não. Perdeu a oportunidade nesse concurso de requalificar as suas zonas industriais. É uma prioridade. Mais, os transportes públicos. É essencial que as zonas industriais do Conselho estejam servidas de transportes públicos. O problema é que esta maioria de direita privatizou os transportes públicos e reduziu drasticamente os transportes públicos que já antes tinham uma péssima oferta nesta matéria. Também medidas concretas. A questão da derrama. Quando Rival Esteves chegou a Aveiro, aumentou os impostos não só para as pessoas, mas por igual para as empresas. Isto é, as pequenas empresas que tinham uma taxa reduzida de derrama passaram a pagar o mesmo que as grandes empresas do Conselho. O Bloco de Esquerda tem uma... É verdade,
Eu percebo que quando eu falo nos debates, tenho reparado em todos os debates, Rival sempre fica muito nervoso. Mas eu aconselho, não preciso ficar nervoso. Eu sei que percebe o poder da oposição do Bloco de Esquerda e que para um cacique local, uma boa oposição não é agradável e fica nervoso. Mas eu peço que me deixe concluir o raciocínio. Ainda não tínhamos chegado à ofensa pessoal. Não estamos na ofensa pessoal. É a primeira vez que você não estamos na ofensa chega pessoal, à mas se me ofensa deixar... pessoal, cacique local e se me quer deixar... protestar Pode essa falta de educação, pode protestar, de bom sentido, mas não quero fazer a vitimização, não quero fazer o filme da vitimização. E deixa-me concluir. É a primeira vez que você recorre ao insulto pessoal neste debate. Não quero recorrer à vitimização e deixa-me concluir o meu raciocínio. Como eu tinha dito, esta Câmara Municipal extinguiu a taxa reduzida de derrama para pequenas empresas. Nós queremos que a taxa reduzida desse imposto para as pequenas empresas volte a existir e elas tenham um imposto diferenciado em relação às grandes empresas. Não é possível em Aveiro termos pequenos e grandes a pagar o mesmo. Com a política da direita é possível, com a política do Bloco é diferente. É também necessário haver políticas de requalificação e políticas de abertura de várias lojas para que possam pequenos comerciantes voltar ao seu negócio, instituírem negócios. E a política de germinação de grandes superfícies, de supermercados por todo o lado, seja, obviamente, é negativa para isso. E, portanto, julgo também, e falando da questão da agricultura, e julgo que o meu tempo está a terminar, fui interrompido, na questão da agricultura é essencial que o Baixo Voga Lagunar tenha a proteção, diques de proteção, para que essa zona, que é das zonas mais férteis do país, não seja inundada por sal e esses pequenos agricultores percam produção e todos nós percamos rendimento. E, para além disso, abrir os mercados municipais e criar novos mercados para que pequenos produtores tenham acesso a outro tipo de clientes, outro tipo de acesso ao mercado. E julgo que esta política de incentivo dos pequenos produtores, dos pequenos comerciantes, é o inverso que tem sido feito e julgo que é essencial para Aveiro dinamizar e atrair também investimento para Aveiro. Muito obrigado. Manuel Oliveira. É um ponto prévio que é importante que se fale e que se fale com o realismo que aqui somos obrigados a apresentar aos aveirenses. Não podemos dizer que temos um município na vanguarda da modernização quando, e é fundamental para este tema, para o investimento, para atrair investimento, para o desenvolvimento industrial do nosso município, quando o próprio site da Câmara é obsoleto. Portanto, estamos a falar de uma realidade que não bate certo. E este aspecto é importante, porquê? Porque qualquer empresa que chega a Aveiro para se instalar dá de caras com toda uma panfernália de burocracia, a começar pela informação que pode ter disponível, intuitiva, célere, e até no acompanhamento do processo que entra, sem ter necessidade de se deslocar à Câmara, para depois poder ter as respectivas licenças e saber, outro aspecto, onde é que pode parquear, onde é que se pode instalar. É evidente que este é um aspecto fundamental. Este é o realismo do nosso município. Um segundo aspecto é, nós não podemos apresentar como grandes investimentos, no nosso ponto de vista, que são do setor privado, que eventualmente, e acreditamos que tenha havido, era o que faltava não haver, esse é o papel de um Presidente de Câmara, que é que nós assumimos que seja, em todos os aspectos, o facilitador para que haja, de facto, mais desenvolvimento do município. E, portanto, quando falamos de empresas que se instalam cá, temos 4 grandes empresas, há muito aqui instaladas. Onde é que estão as outras? 20 anos de liderança. Não temos cá nenhuma empresa no município. Ninguém se instalou cá no município. As pequenas e médias empresas que querem instalar não sabem onde fazer. Quando debatem com a Câmara, ficam atoladas em burocracia, isso não é saem falso, do processo. E, ignorância, denota de ignorância da realidade. E pronto, chegamos ao fim dos debates e entramos nesta fase de afirmação gratuita. Mas não vou contrariar, vou apresentar as minhas ideias e, portanto, acho que este é o realismo. Objetivamente, são exemplos concretos. Não podemos falar em 40 milhões de euros para o nosso município, onde estão disseminados por outras entidades, como a Universidade, ou a CIRA, e quando nós vemos ali concretizados 3 milhões, objetivamente o município atraiu, está lá nas plataformas. Portanto, pode estar, mas não está objetivamente ali plasmado. Nós temos acesso, é público. E, portanto, nós não vamos falar de 100 milhões quando depois só temos 3 contratualizados. Portanto, esta
um aspecto fundamental, prévio à minha introdução ao assunto, parece-nos determinante para que o município tenha aquilo que se exige, que é frontalidade, desde o acesso depois ao encaminhamento de todos os processos. Indo ao assunto. A nível da agricultura, é evidente que nós temos de criar escala e, portanto, parece-nos que as corporativas são uma matéria a trabalhar com aqueles que operam no setor e que, nos tais diálogos colaborativos, nos foram seduzindo para essa temática, recuperar para ganhar escala nessa matéria. Segundo aspecto, a ciência. Para nós é determinante que a ciência produza, que seja fator de desenvolvimento, que seja aplicado à universidade na nossa cidade, no nosso município, é determinante para o desenvolvimento do nosso município. Um terceiro aspecto, a cultura. A cultura tem de ser um elemento importantíssimo para o desenvolvimento económico do município e da cidade. Um outro aspecto, como há pouco denunciava, aproveitar os quadros comunitários, contratualizar efetivamente, qualificar os nossos parques industriais e requalificar esses parques industriais. Depois, modernizar. É transversal. Modernizar efetivamente. Modernizar quer na informação, quer na celeridade de processos, quer naquilo que é fundamental, que é a intuição e depois, obviamente, com o respectivo pacote fiscal atrativo para que estas indústrias nos retirem daquele que é o município, o segundo município com mais desemprego no âmbito regional. Muito obrigado. Jorge Moraes. Eu gosto de diferenciar também na questão só da economia, que é diferenciar a economia financeira e a economia real, que eu digo que a economia real são as pessoas, são os seres vivos, é a natureza, isso é que é a economia real. A economia financeira baseada em dinheiro, baseada no valor que é ilusório. O crescimento que está a acontecer, e as pessoas esquecem-se que é baseado em dívida. A dívida e o crescimento são a base de manter uma economia financeira. E isto não é sustentável num planeta com recursos finitos, já diz David Attenborough. Por isso, eu quero concentrar na economia das pessoas e o que cada um pode fazer com as suas escolhas, como consumidor, como pró-consumidor, como uma pessoa ativa. Nós temos que modificar a nossa sociedade e a visão, olhar para uma sociedade de acesso. Nós é isso, a BUC é o exemplo, uma bicicleta, um carro também como acesso, um carro partilhado, pode ser também diferenciador. A tal economia verde que eu olho, que ainda se fala, que é a energia, que há pouco tempo falei nisso, não sei como é que não se fala, somos tão dependentes de combustíveis fósseis, como é que temos que potenciar o sol, o vento, até as marés, que há uma potencialidade ali nas enclusas, ali nas marés da ria, de potenciar para produzir energia. E isso vai trazer mais empregos na área das energias verdes. Isso vai gerar um grande potencial. São a isso que podemos retirar. Esses grandes investimentos que podem-se trabalhar com consórcios, com universidades e com empresas, que temos aqui excelentes empresas em Aveiro, para potenciar esse que até é a energia. A energia terá sido, em relação à comida, eu não concordo com o uso, claro, com o mercado dos laticínios, ou com as monoculturas, em que muitas das sementes estão entregues a grandes corporações. Nós não, temos que trabalhar, novamente recuperar, sim, esses saberes, esse conhecimento empírico, que está-se a perder. Há uma geração que está desligada, mas ao mesmo tempo, nós ainda estamos a tempo de encontrar através dos nossos avós, talvez, ou bisavós, esse contacto com a terra, e temos que ser nós, mesmo no meio urbano, de usar áreas públicas para produzir comida. Já diz Bill Monson, no falecido, se produzíssemos cada um, a família, produzisse 10% daquilo que consome, havia uma grande revolução, e acho que é isso. Há técnicas com permacultura, com outras de agricultura natural, que as pessoas perto dos seus bairros podem ter áreas desses imensos e próprios áreas verdes de relevado e utilizar isso para produzir a sua própria comida. Árvores com frutos também, que ajudaria não só as pessoas locais e as pessoas carenciadas. Nós temos que potenciar as pessoas mais fragilizadas e carenciadas para se calhar para o futuro que vem, porque a crise que aconteceu em 2008, as pessoas já esqueceram, que pode estar aí à porta, não sabemos como, mas estamos dependentes do mercado global, do mercado livre, que há um pouco tempo pode nos fragilizar.
Portugal tem condições naturais através do clima, somos o país mais rico na Europa em termos das condições naturais para produzir comida e nesta questão da energia também. Porquê é que não estamos a potenciar isso? Porque são políticas, são interesses que têm andado à parte e não têm direcionado as pessoas para esse caminho. Essa é uma das áreas. Potenciar outras áreas nas zonas industriais, penso que temos que trabalhar com as áreas que já existem ou estão degradadas. Porquê é que estão degradadas? Se calhar temos que usar uma taxa sobre essas áreas e não expandir e não requalificar novas áreas para construção em solos, se calhar que podem ser úteis para outro uso, ou uso agrícola, ou o que for. Na área da economia, temos que utilizar uma economia circular, em que haja um circuito dos produtos, desde a sua concepção no design, não de uma política de obsolescência, e isso talvez é importante criar empresas olhando para isso, que esse produto possa voltar a um circuito fechado, não fique num circuito fechado, que haja, no final, possa ser reutilizado, ou haja um uso para aquele produto. E eu acho que essa é uma grande potencialidade e temos que olhar para isso. E penso que eu termino aqui assim, já está o tempo. Muito bem, obrigadíssimo. Vamos então para as declarações finais. Eu vou dar aqui a ordem, se não for a correta, corrijam-me, por favor. Primeiro será o Jorge Moraes, de seguida o Manuel Oliveira, a seguir o Nelson Peralta, de seguida o Rival Esteves e, por fim, o Miguel Viegas. É esta a ordem. Portanto, 1 minuto, os tempos estão equilibradíssimos, diria eu. 1 minuto para cada um para a chamada declaração final. Eu queria dizer que estas eleições, quer que as pessoas tenham, que vão ao nosso site, é isso, ler o nosso programa, as pessoas não nos conhecem, ou pelo menos não estamos há tanto tempo com a experiência dos outros candidatos, que vão ao nosso site, no Facebook, PAN Aveiro, e leiam o nosso programa eleitoral, que houve muito trabalho, é um documento histórico para a cidade e que nós estamos a lançar as nossas ideias, as nossas propostas. Neste momento, acho que nestas eleições é importante votar PAN, é dar força ao bem-estar das pessoas, ao bem-estar dos animais, de todos os seres e ao bem-estar da natureza. O caminho da mudança começa muitas vezes em procurar e dar confiança a pessoas novas que tragam novas ideias e soluções, e o PAN penso que está aqui e vamos continuar para ajudar no futuro que vem. Muito obrigado. Manuel Oliveira. Nós fomos ao encontro dos javeirenses, estivemos com todos, ouvimos, criámos um programa, formámos uma equipa. Chegou a hora de mudar mesmo. E, portanto, para mudar é acreditar nesta equipa que os javeirenses nos pediram que criássemos, com competências, com currículo, que fosse uma equipa plural e que desse resposta àquilo que mais querem para Aveiro, que é valorizar as pessoas e afirmar Aveiro. E nós vamos valorizar as pessoas. Vamos valorizar as pessoas na ação social, na educação, na cultura. Vamos valorizar as pessoas no desporto, vamos valorizar as pessoas naquilo que é elementar em cada freguesia, vamos valorizar as pessoas através dos transportes, vamos valorizar as pessoas nas taxas que pagam. Iremos afirmar Aveiro no turismo, na cultura, na modernização de um município que queremos no século XXI, queremos sair desta retaguarda e queremos ser cada vez mais Aveiro e consigo, vamos conseguir. Muito obrigado. Nelson Peralta. O Bloco tem um projeto para Aveiro e é uma alternativa em Aveiro, tal como foi também alternativa no país. Todos reconhecem hoje que o voto no Bloco mudou o país para melhor, na recuperação de rendimentos. Pois bem, o voto no Bloco em Aveiro pode também mudar Aveiro para melhor. É o voto para trazer os transportes de volta para o município, é o voto para tirar os impostos do máximo, é o voto para impedir a construção de um parque de estacionamento no Recio. E é um Bloco que dá toda a confiança, porque toda a gente sabe que os eleitos do Bloco em oposição fazem uma boa oposição, com proposta, com denúncia e com capacidade de intervir, e também sabem que o Bloco de Esquerda pode romper qualquer maioria absoluta, ser uma solução de governo em Aveiro, e também sabem que a diferença do Bloco de Esquerda no governo é completamente diferente. Podemos baixar os impostos de facto, fazer aquilo que fizemos no país, fazer a diferença. E é isso que nos propomos. O Bloco de Esquerda é conhecido em Aveiro por ter estado em todas as lutas sociais, e é isso, estamos ao lado das pessoas em Aveiro todos os dias. Muito obrigado. Rival Esteves. A Aliança com Aveiro apresenta o selo de garantia do trabalho feito neste mandato. Tiramos a nossa Câmara de uma situação particularmente grave e difícil, e hoje temos uma Câmara Municipal ao nível da excelência
da nossa cidade, do nosso município, dos seus agentes privados, da sua universidade. É esse trabalho que é preciso continuar. É essa mudança objetiva que conseguimos concretizar, que é preciso continuar numa candidatura que é a única que entrega aos jovens elevada responsabilidades nesta candidatura para assumir a responsabilidade da governação ao nível do município e ao nível das nossas freguesias. É esta atitude positiva de um programa cheio, com selo de garantia, que nós propomos que seja a solução que os nossos concidadãos vão adotar no próximo dia 1 de outubro, na certeza absoluta que faremos muito mais e muito melhor pelo nosso município nos próximos 4 anos. Muito obrigado. Miguel Viegas, para terminar. Bom, a CDU tem um vasto património por todo o país de intervenção autárquica e apresenta-se aqui também com este selo de qualidade de uma gestão verdadeiramente democrática e participada e já agora também com alguma humildade, porque eu admito que seja penoso para a população de Aveiro ser bombardeada com esse discurso de Ribao Esteves, que chegou aqui vindo de Ilhavo há 4 anos como profeta e que veio pôr aqui, enfim, um ponto final a uma idade média que manifestamente também não corresponde à realidade. E, portanto, somos pelo alívio da carga fiscal em Aveiro, somos pela valorização e reforço dos serviços públicos, integrando o Serviço Público de Transporte na esfera do município, não há aqui nenhum equívoco. Somos também pela coesão territorial, por uma repartição mais justa do investimento por todas as freguesias, evitando aqueles investimentos caros, errados, por exemplo, na questão do centro do parque de estacionamento ali no Recio. E, portanto, nós somos, efetivamente, por uma maior coesão. Repare, nós tivemos em São Jacinto, no bairro municipal, casas a cair com esgotos a céu aberto. Nós, aliás, denunciámos publicamente, o Diário da Aveiro deve ter recebido a nossa nota e, portanto, é este tipo de coisas que nós queremos acabar. Mas, enfim, diria resumidamente, a CDU tem um património também de intervenção conhecido e vamos para esta batalha, estamos nesta batalha com um projeto próprio, com, enfim, soluções, mas também com uma vontade muito grande de ser parte da solução, de participar, de ser voz ativa na construção das melhores soluções para o Concelho de Aveiro, enfim, numa perspectiva, enfim, de querer naturalmente estar aqui para criticar aquilo que estiver mal, mas também para propor as nossas, assim, os nossos pontos de vista e debater, visando sempre a construção das melhores soluções para melhorar a qualidade de vida dos aveenses. Muito obrigado. E chegamos assim ao fim deste debate que juntou os candidatos à Câmara de Aveiro, numas eleições que estão marcadas para dia 1 de outubro. Resta-me agradecer, em nome do Canal Central e do Diário de Aveiro, a presença de todos e a forma civilizada como este debate decorreu à boa maneira aveirense. Muito obrigado.